Não pode mesmo. Jericó, Inclusive tal. os grupos turistas que vão, o ônibus chega no Muro de Belém, o guia judeu ou israelense desce, aí entra o ônibus e vem um guia palestino. Ah, não sabia. É complicado lá. Então, eu estava em outubro e eu fui para conhecer o lado palestino. Fiz uma viagem não turística. Essa é a cidade... Riga. Riga, olha que Olha bonita. aí, linda cidade. Um dia eu chego lá. Também irei, hein, pastor? Olha aí. Qualquer lugar do mundo eu quero ir. Me avisa. Então, eu estava conhecendo o lado palestino. Como foi a sua experiência? Foi uma visita que turista não faz. Eu fui conhecer as vilas, as aldeias pequenas, os pequenos vilarejos, as próprias cidades ali na Cisjordânia. E ouvir as histórias, né? Isso aqui é o mais interessante. Qual que é o sentimento deles lá? Eu voltei de lá, como eu te disse, um mês antes do ataque, do atentado do Hamas, com uma profunda convicção de que alguma coisa ia acontecer, porque era insustentável, era insustentável. As histórias que eu ouvi, inclusive conhecendo a comunidade brasileira que mora na Palestina, conhecendo as vilas, então você encontra, por exemplo, uma vila que passa água a 10 metros, mas a vila não pode acessar água. Por quê? Porque é proibido, o governo de Israel não permite acessar água. Como assim? Como assim? Então aí, você sabe que o território de Israel é dividido 55-45, né, do acordo de 48. E com o tempo, com as guerras, a Guerra dos 6 Dias, etc., Israel foi tomando pedaços, né, do que seria um território exclusivamente palestino. E hoje, dentro do território palestino, você tem os assentamentos chamados, né, dos colonos, que são judeus que nem moram em Israel, mas parece que aumentou isso. Aumentou isso daí. Então você tem uma vila ou uma aldeia palestina e aqui do lado você tem um assentamento israelense. Então aqui é seco, aqui é tem vegetação. Por exemplo, a primeira coisa que me disseram lá, quando eu estava na estrada, falou: pastor, se você quiser saber o que é uma cidade ou uma aldeia, uma vila palestina, olha o teto das casas dos pequenos prédios. Se tiver caixa d'água, é palestino. Por quê? Porque o racionamento de água, ou mesmo a proibição do acesso à água, eles têm que coletar água, às vezes fica com água 2 dias. Tal. O trânsito é muito complicado. Bom, enfim... E esses assentamentos dos tais colonos em volta ali das aldeias palestinas, com violência, os caras invadem à noite, invadem a casa, provocam. E se um palestino reage, aí é fim de linha. Então eles de maneira passiva sofriam toda essa hostilidade. Bom, enfim, uma realidade muito complexa. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Não é possível que o povo palestino sofra o que está sofrendo. Esse abafamento, né, e quase que uma expulsão do território paulatina e o Hamas não tem sem reagir. Lá dentro não tem Hamas. Sem reagir. Lá é o... Em tese não. O Hamas é a faixa de Gaza, né? É quem controla o Fatah. Fatah. E tem a... Faixa de Gaza você não conseguiu ir? Eu queria ir. Era muito perigoso. Naquela época já estava dizendo, não, é perigoso, não vamos lá. Mesmo nas cidades que nós fomos ali, era perigoso a gente estar transitando por ali. Tenso, um ambiente tenso. Deixa eu te contar essa história. Quando eu estive lá, eu encontrei uma organização chamada Combatentes pela Paz, Combatentes for Peace, e encontrei 2 homens que sentaram na minha frente, nessa distância que nós estamos aqui, que lutaram um contra o outro na Guerra dos 6 Dias, um palestino e um israelense. E aí? E hoje eles estão reconciliados,
e estão trabalhando pela paz. Eles saem fazendo palestras em escolas, eventos públicos, movimentos de cidadania, ativismo social, para dizer para as crianças palestinas, olha, eu sou palestino, ele é israelense, eu sou israelense, ele é palestino, e nós estamos aqui de braço dado. É possível construir isso. Eu vi vários árabes trabalhando lá em incrível, Israel, né? Encontrei uma mulher cujo filho morreu com um tiro no peito por um soldado? Por um sniper do Hamas. E ao lado dela, sentada, uma mulher palestina, que o filhinho, com meses, o exército de Israel, numa ação militar, jogou gás lacrimogêneo, a criança sofrendo, foi colocada numa ambulância, correndo para o hospital, e a caminho do hospital tinha uma barreira israelense, e o cara não deixou a ambulância passar, morreu. A criança morreu. Bom, essa mulher palestina, ódio evidente. Claro, um belo dia, ela foi ouvir uma palestra. E ouviu a palestra da mulher que o filho morreu com um tiro no peito. Putz. E ela falou assim, bom, essa mulher é israelense, é judia, mas ela é mãe. Ela entende a minha dor. E as duas ficaram amigas. Porra, e as duas trabalham num movimento de mães pela paz. E elas dizem que nós somos a única organização no mundo que não quer crescer, porque significa que terão mais mães que perderam filhos na guerra. Então nós não queremos que isso pare. E elas trabalham juntas. E escuta essa história. Elas trabalham juntas e vão fazer movimentos de reconciliação. Ações de reconciliação. Bom, as duas estão juntas numa palestra. A mulher israelense lá fazendo a parte dela e a outra sentada aqui ouvindo. Quando a mulher, a judia, acabou de falar, levanta um cara na plateia e diz assim, aos prantos, falou, olha, eu tenho um peso, porque um dia eu estava comandando uma barreira militar em território palestino e eu não deixei a ambulância passar e um nenezinho morreu. E eu não me perdoo por isso até hoje. Cara. E a mãe do bebezinho sentada na primeira cadeira, Vilela. Meu Deus. Essa mulher levanta, sai chorando, correndo, desesperada, e a amiga dela desce do púlpito, do palco onde estava falando, e vai atrás dela. E diz assim, opa, parou? Você quer trabalhar pela paz? Então você tem que perdoar esse cara. Você tem que voltar lá e dizer que perdoa. Ele falou, não, eu não consigo. Não, você consegue. Eu perdoei o assassino do meu filho. Cara, eu vi essa história. É comovente de ver o que as pessoas estão fazendo quando elas sentem na carne o sofrimento e o efeito da maldade e elas não se tornam malvadas. Porque o grande lance, que a grande maldade que eu faço contra você é transformar você num malvado. Sim. Não é bater em você. E quando aquele que sofre a violência se recusa a se tornar violento e oferece o perdão, busca a reconciliação e busca a paz, aí é que o mal perdeu. E eu vi isso acontecer em Israel. E hoje aqui a gente não consegue conversar um petista e um bolsonarista. Não consegue. Que dirá um israelense e um palestino. Hoje a gente fica discutindo fake news a respeito de Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem um debate eleitoreiro, político, manipulado e fica nessa polarização estúpida. Quem é que vai ganhar os frutos do auxílio ao Rio Grande do Sul? E numa polarização estúpida que separou pai, filho, irmão, irmã, família. Eu escuto na minha igreja as pessoas falando isso. Pastor, eu tive que sair do grupo de WhatsApp da minha família, é insuportável. Imagina numa condição lá de guerra. A alma humana é complexa. O meu trabalho aqui é exatamente... Mas a paz é possível. Sim, eu faço aqui todo mês eu faço isso, debates com pessoas pensando tão diferente. Tive vários debates aqui de palestino com judeu, de direita com esquerda. Se a gente consegue fazer aqui, por que não consegue fazer isso fora daqui? Eu já saí desse ciclo aí de ódio faz tempo aí. Graças a Deus. Porque é muito fácil você entrar. Eu vejo várias postagens
no Twitter ou no Instagram que fala, cara, eu preciso comentar. Não preciso. Não preciso. O que aquilo vai acrescentar na minha vida? Não vai acrescentar nada. Responder, reagir, não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido. Esses dias mesmo, teve uma postagem do Stand With Us, que me levou lá para Israel, um mês após dos eventos lá do Hamas, e era mostrando mulheres, os soldados, os caras do Hamas lá, debochando, falando quem ia estuprar o quê, não sei, uma coisa absurda assim. E aí eu fiz um comentário simplesmente assim, de absurdo alguma coisa, e já veio, então você é a favor do Netanyahu, sabe? Cara, é assim, você não pode comentar uma coisa que automaticamente você é jogado pro outro lado. Sim. Você não pode ser contra alguma coisa do Lula que automaticamente você é bolsonarista, você não pode ser contra do Bolsonaro que automaticamente você é petista. É um debate que, cara, eu não vou entrar nessa. Não briga de torcida. É por isso que eu tive muito cuidado quando você estava falando de colocar certinho os termos, porque automaticamente eu sou colocado do outro lado, assim. Quando eu trago um judeu, eu sou sionista, e no mau sentido. Quando eu trago um palestino, peraí, o cara é Hamas. Tá defendendo terrorista. Cara, não é, meu, não é. Tolice. Não é. Mas...